Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 7, 8 e 9. Finalizaremos a primeira parte do livro, que trata sobre o reinado de Salomão. No capítulo 7, veremos a dedicação do templo. No 8, veremos algumas outras realizações feitas por Salomão. E no capítulo 9, veremos a descrição da visita da rainha de Sabá e um resumo sobre o reinado do rei Salomão. Vamos ao capítulo 7. O cronista inicia o capítulo no versículo 1, fazendo menção do término da oração realizada por Salomão no capítulo anterior. Pois, após essa oração, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o holocausto ali apresentado, indicando a aceitação divina do templo erguido em seu nome. E mais uma vez, a presença de Deus encheu o templo de tal forma que impediu a permanência dos sacerdotes no templo. Tanto Salomão quanto os sacerdotes e todo o povo se alegraram pela presença de Deus ter sido manifesta entre eles e, prostrados, louvaram ao Senhor, dizendo que Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Do versículo 4 até o versículo 7, temos a descrição de que após esse momento de louvor, Salomão, juntamente com o povo, ofereceram inumeráveis sacrifícios a Deus. E os levitas utilizaram-se dos instrumentos feitos por Davi para louvarem ao Senhor. Por causa da multidão de sacrifícios realizados nesse dia, houve a necessidade de levantarem um outro altar de sacrifício além do altar de bronze. E do versículo 8 até o versículo 10, o cronista descreve que durante 7 dias todo o povo de Israel, vindo de várias partes, juntamente com o rei, se reuniram para a dedicação desse templo. E depois, por mais 7 dias, celebraram a festa dos tabernáculos. E por fim, após a festa dos tabernáculos, no 8º dia, realizaram a festa do encerramento, onde todo o povo foi despedido pelo rei e voltaram para os seus lares alegres e exultantes pela bondade de Deus demonstrada a Davi, a seu filho Salomão e a todo o povo de Israel. No versículo 11, temos uma manifestação de Deus a Salomão, que ocorreu após a conclusão do templo e do palácio real, que só foram concluídos anos depois desta oração, conforme lemos em 1 Reis, capítulo 7, até o capítulo 9. No versículo 12, Deus responde a Salomão que ele escolheu essa casa erguida como lugar apropriado para se oferecerem a ele incenso e sacrifícios. Mas, do versículo 13 até o versículo 16, Deus adverte que quando ele não enviar chuva, mas sim pragas entre o povo, e esse povo, que se chama pelo nome dele, entrar no seu santo templo, se humilhar, reconhecendo seus erros, buscar a presença de Deus e se afastarem dos maus caminhos, se voltando para a lei de Deus, Deus os ouviria e os abençoaria novamente. Do versículo 17 até o término do capítulo, Deus se dirige diretamente ao rei Salomão. Deus promete a Salomão que se ele e os seus descendentes se mantiverem firmados na obediência aos mandamentos do Senhor, o trono davídico nunca sairá de Israel. Mas, se os descendentes de Salomão, assim como todo o povo, forem rebeldes aos mandamentos do Senhor, Deus os retiraria da terra e os conduziria para terras distantes, e também destruiria o imponente templo erguido para a glória do seu nome. E quando virem as ruínas da cidade e do templo, saberão que foram destruídos por causa da idolatria e rebeldia do povo. No capítulo 8, temos a descrição de vários feitos realizados por Salomão. O primeiro feito a ser mencionado pelo cronista é o término da construção do templo em Jerusalém e do palácio real, que totalizaram 20 anos de obra. O cronista também menciona as cidades que foram devolvidas pelo rei Irão.
pois não se agradou delas como presentes dadas por Salomão. E por esse motivo, Salomão, ao recebê-las de volta, reconstrói e deu como habitação para os israelitas. Do versículo 3 até o versículo 6, temos a descrição das cidades que foram edificadas por Salomão e funcionavam como distritos nas rotas comerciais, e também construiu cidades armazéns, onde abrigavam os seus carros e cavalos. O cronista finaliza essas edificações com a declaração de que Salomão construiu tudo o que desejava em Jerusalém, no Líbano e em todo o seu reino. Do versículo 7 até o versículo 10, o cronista relaciona os muitos trabalhadores estrangeiros que serviam no reino de Salomão, pois os israelitas mesmos ocupavam cargos elevados como soldados de guerra, comandantes, chefe de carros e de cavaleiros. E 250 desses trabalhavam como oficiais que presidiam sobre o povo. Com esse relato, o cronista desejava passar para os repatriados que no reino de Salomão os estrangeiros eram escravizados, enquanto os israelitas ocupavam posição privilegiada. Do versículo 11 até o versículo 15, o cronista descreve o respeito e o zelo pelo qual Salomão tratou tanto o templo em Jerusalém como todo o Israel. Quando transferiu a residência da sua esposa egípcia para longe do templo, provavelmente por ela não ter se adaptado ou aceitado à fé judaica, e foi, por isso, considerada impura para o lugar santo da habitação do templo. O próximo relato do cronista inclui o zelo religioso de Salomão em fazer cumprir todos os preceitos ordenados por Deus a Moisés relacionados aos sacrifícios costumeiros, assim como o cumprimento dos turnos sacerdotais nesses serviços, conforme ordenado pelo seu pai Davi. Do versículo 16 até o término do capítulo, o cronista assegura que o zelo do rei Salomão foi tanto que ele cuidou de cada detalhe na construção do templo até a sua conclusão. E em seguida, o cronista menciona as relações internacionais de Salomão, não somente com o rei Irão, mas também com as regiões marítimas meridionais, nos portos de Ezion-Geber e Elat, que ficavam próximos ao Mar Vermelho. E finaliza com a descrição das comercializações de ouro efetuadas em harmonia com o rei Irão. E por fim, no capítulo 9, temos a descrição das reações positivas da rainha de Sabá e dos árabes relacionadas ao reino de Salomão. Do versículo 1 até o 12, temos a narrativa da visita da rainha de Sabá, onde no versículo 1, ela, conhecendo a sabedoria de Salomão, lhe faz questões que estavam em sua mente. No versículo 2, o cronista declara que Salomão responde às indagações da rainha sem dificuldade alguma. Do versículo 3 até o versículo 9, a rainha de Sabá se impressiona não somente com as respostas de Salomão às suas questões pessoais, mas com o palácio real e o modo como tudo era conduzido, desde o alimento até as vestes dos servos, e também ficou admirada com os holocaustos que eram oferecidos no templo. A rainha expressa admirada que aquilo que tinha ouvido falar do rei e do seu reinado nem se comparava com aquilo que ela estava contemplando. A declaração posterior da rainha para Salomão serviu como uma declaração de amor de Deus a Israel, pois lhe deu um rei tão sábio e justo como Salomão. Se admirou ela. Essas foram as conclusões que a própria rainha de Sabá obteve nos diálogos com o rei Salomão. A resposta dela a toda essa maravilha contemplada pelos seus olhos foi presentear ao rei Salomão com 4 toneladas de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. As especiarias que ela trouxe eram de qualidades raras no Oriente. Do versículo 10 até o versículo 12, temos a declaração de que as belezas cobertas de ouro, feitas de madeira de sândalo e enfeitadas por pedras preciosas, só estavam disponíveis nessa construção por causa da aliança de Salomão com Irão. E em Judá nunca tinham sido visto coisas tão belas
como foram feitas por Salomão. Fechando esse trecho, o cronista menciona que os presentes que Salomão concedeu à rainha de Sabá foram além dos que ela mesma trouxe a ele, pois ele lhe concedeu tudo o que ela lhe pediu, ou seja, voltou mais rica do que era. Nos versículos 13 e 14, temos a descrição de que não somente a rainha de Sabá se admirou do reinado de Salomão, mas também os reis da Arábia e governadores de províncias lhe concediam anualmente ouro e prata. Do versículo 15 até o 21, temos a descrição de alguns itens feitos por Salomão. Salomão fez 200 escudos grandes de ouro e outros 300 menores, também de ouro. Colocou na casa do bosque no Líbano, ou do Líbano. Esse era o nome do palácio por causa de 4 fileiras de colunas de cedro que davam a impressão de uma floresta, conforme narra lá em Reis, 1 Reis, capítulo 7, versículo 2. O trono era feito de marfim e coberto com ouro puro. Tinha 6 degraus, e imagens de leões decoravam tanto os degraus quanto os braços de apoio do trono, que exaltavam a glória de Salomão como rei. Também as taças e utensílios do palácio eram feitos de ouro, pois nesse tempo a prata perdeu o seu valor. E para finalizar essa parte, mais uma vez é citado as relações internacionais de Salomão com o rei Irão, que abastecia os tesouros reais com itens variados de 3 em 3 anos, através das embarcações dessa aliança. Do versículo 22 até o 28, o cronista exalta o poderio de Salomão sobre todos os reis da terra, pois os reis dessas nações vinham consultá-lo e ouvir a sua sabedoria. Sabedoria essa que foi dada por Deus. E por esse motivo Salomão dominava sobre todos os reis. Possuía muitos cavalos e carros de guerra, vindos do Egito e de todas as terras, trazendo glória e prosperidade para Jerusalém. A intenção do cronista com essa mensagem transmitida sobre as relações internacionais de Salomão era atrair os repatriados para seguirem o exemplo de obediência desse rei a Deus. E do versículo 29 até o término do capítulo, o cronista narra a morte e o sepultamento de Salomão. Cita também algumas outras fontes históricas sobre as histórias desse rei. Fontes essas que já não estão mais disponíveis em nossos dias, mas eram fontes de consulta nos dias do cronista. E por fim, cita o seu substituto, o seu filho Roboão, com quem iniciaremos no dia de amanhã um outro período da história. Aqui finalizamos mais um dia de meditação no livro de 2 Crônicas. Eu ia dizer finalizo, mas é melhor finalizamos, né? Estamos juntos nisso. Hoje concluímos toda a história narrada pelo cronista sobre os 40 anos do reinado de Salomão em Jerusalém. E assim como ocorreu na história do rei Davi, no livro de 1 Crônicas, como vimos, aqui também na história do rei Salomão foram omitidos muitos relatos negativos do reinado deste. E o propósito permanece o mesmo. O cronista desejava passar para o povo repatriado um exemplo de fidelidade com Deus, que provinha do trono que ele mesmo escolheu para perpetuar em Jerusalém, o trono davídico. O que podemos notar na nossa meditação de hoje é que, quando estamos debaixo da direção do nosso Deus, nas nossas realizações pessoais, temos a demonstração da aceitação divina nessas realizações, assim como houve aprovação nos feitos de Salomão. No nosso caso, somos de alguma forma movidos por uma certeza dentro do nosso ser que Deus está aprovando. Talvez sentimos dentro de nós uma alegria imensurável ou uma aprovação das pessoas que nos rodeiam e até mesmo daqueles que nos desprezavam, confirmando assim a aprovação divina. O certo é que, quando estamos no caminho certo e na direção divina para as realizações pessoais, Deus mesmo se encarrega de confirmar o nosso sucesso nessas ações. Como é importante estarmos na direção de Deus. Certifique-se de que o caminho que você está trilhando seja de fato o caminho pelo qual Deus deseja que esteja trilhando. Pois se for, de uma coisa eu tenho certeza: nesse caminho haverá prosperidade e vida.
ainda que no momento atual esteja suportando sofrimentos e dores, mas ao término de toda essa labuta, haverá glória ao nome do Senhor. Portanto, repito, certifique-se. E se está no caminho pelo qual Deus deseja que esteja trilhando, persevere, continue firme e não desista. Não é dos fracassados a vitória e nem nos desistentes a coroa, mas daqueles que perseveram. Faça parte do grupo vencedor, daqueles e daquelas que perseveram em seguir ao Senhor Deus, independente das circunstâncias e situações divergentes. Continue firme em Cristo e até amanhã, querendo Deus.